Olá, pessoal. Vamos lá para a nossa aula de hoje, então. Hoje nós vamos ver o capítulo 11, que fala sobre grupos vegetais, né? Vamos saber um pouquinho como se deu a evolução das plantas do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Vamos lá? Que é bem rapidinho essa aula. Então, aqui nós temos, né, um esqueminha mostrando que as algas que não são plantas, né, lembram que eu falei isso no mês passado, as algas fazem parte de um grupo chamado de protista, né, apesar dela ter muita semelhança com as plantas, vão ter algumas diferenças que nós vamos ver agora, que faz com que elas não sejam classificadas como plantas, tá bom? Então, ó, elas são consideradas ancestrais, né, das plantas que existem hoje. A partir dessas algas aquáticas surgiram todas as plantas terrestres. As características das algas, elas são eucariontes, né, então a sua célula possui núcleo. Elas são autótrofas fotossintetizantes e contêm clorofila. Então, isso é uma característica que ela compartilha com as plantas. Por isso, né, acha-se que as algas são ancestrais das plantas, porque as plantas também são autótrofas fotossintetizantes e também contêm clorofila. Aqui, com relação ao número de células, as algas elas podem ser unicelulares, possuindo apenas uma célula, ou pluricelulares, contendo várias células formando aí o seu corpo. E é aqui que está a diferença, uma das principais diferenças entre algas e plantas. Não existem plantas unicelulares, somente pluricelulares. Então, por isso, algas não podem ser classificadas como plantas. Nós vamos encontrar algas no ambiente de água doce e de água salgada, também no ambiente terrestre. Só que no ambiente terrestre, para a alga conseguir sobreviver, porque ela necessita de água e proteção, ela vai estar dentro do corpo de um fungo, né, associada a um fungo, que a gente chama de líquen. Ok? Quanto à classificação das algas, elas são classificadas de acordo com a sua coloração. Então, se elas tiverem uma coloração mais parda, né, mais cor de creme, vamos dizer assim, elas vão ser classificadas como algas pardas. Se elas forem vermelhas, serão as algas vermelhas. As algas douradas, elas são unicelulares. Quando nós observamos essas algas ao microscópio, elas aparecem com um brilho dourado, né? Então, por isso, são classificadas como algas douradas. Nós vamos ter as algas verdes, que são verdes, e nós vamos ter esses dois grupos aqui, esses dois últimos, diatomáceas e dinoflagelados, que são exclusivamente unicelulares. As diatomáceas são algas que possuem uma carapaça, parecendo uma conchinha. Então, elas são classificadas por esse motivo nesse grupo aqui chamado diatomáceas. E os dinoflagelados vão ter um flagelo, que é um rabinho que ela usa para se locomover, certo? No parentesco com as plantas, nós temos as algas verdes, que são muito parecidas com as briófitas no que diz respeito à sua estrutura de reprodução. Elas também possuem clorofila e também dependem da água para a sua reprodução, assim como as briófitas, certo? Então, por conta destas características, entende-se que algas deram origem às plantas terrestres, tá bom? Aqui nesse esqueminha, nós temos a evolução, né, das plantas em ordem de surgimento na Terra. Aqui embaixo, nós temos as algas verdes, que são os ancestrais de todas as plantas. A partir das algas verdes surgiram as briófitas, que é o primeiro grupo de plantas terrestres. Depois surgiram as pteridófitas, o segundo grupo. Depois de pteridófitas vieram as gimnospermas e, por último, as angiospermas. Aqui no início, as briófitas são as plantas mais simplificadas. Nós vamos ver já já as estruturas, né, das briófitas. E à medida que as outras plantas foram surgindo também novas estruturas, até chegar nas angiospermas, que é aquela plantinha que tem
um maior número de estruturas formando o seu corpo, é um corpo mais complexo. Aqui as angiospermas vão ter raiz, caule, folha, flor e frutos, tá bom? As plantas terrestres, elas podem ser classificadas de duas formas. Quanto à presença ou à ausência de vasos condutores de seiva. Quando eu não tenho vaso condutor de seiva, então eu sou uma planta avascular. Quando eu possuo vasos condutores de seiva, então eu sou uma planta vascular. Eu gosto de fazer a comparação com os seres humanos. Nós, seres humanos, temos o quê? Vasos sanguíneos. Por dentro dos vasos sanguíneos corre o nosso sangue, que é levado para todas as partes do nosso corpo. As plantas também são assim. Os vasos condutores de seiva das plantas vasculares vão levar a seiva bruta e elaborada para todas as partes dessa planta. E eu vou ter as plantas avasculares que não possuem esses vasos. A gente vai ver daqui a pouco quem são elas. Eu também posso classificar as plantas conforme a presença ou ausência de sementes. Hoje nós vamos estudar apenas as plantas sem sementes. E na próxima aula nós iremos estudar as plantas com sementes. Vamos já ver quem são elas. Essa aula terminou, agora nós vamos para a segunda parte da aula. Assiste o outro vídeo, tá bom?